Oi, paz. Deixa-me refletir contigo num texto. Por exemplo, Romanos 12:2. A partir do versículo 1, na verdade, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos até o versículo 2. Muitas das vezes eu já ouvi pregadores e pessoas a tentar classificar ou então dizer que esse texto ele quer fazer a divisão da vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. E muita gente usa esse texto para dizer que Deus tem três vontades. Deus tem vontade boa, Deus tem vontade perfeita, Deus tem vontade agradável. Mas nós fazemos uma leitura profunda para entender assim de forma exegésica o que Paulo queria nos ensinar aqui. Precisamos de primeira mão entender o que o versículo 1 está a dizer. Ele está de forma clara a rogar aos irmãos, né, algum aspecto. Por exemplo, está a dizer assim: rogo aos irmãos, né, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Então há uma necessidade que os irmãos de Romanos tinham de apresentar o corpo, de santificar, apresentar o corpo como sacrifício. E depois ele acaba dizendo que isso daí era o culto racional dos irmãos. Mas depois ele arremata dizendo: não se conformem com esse mundo. Ou seja, não se conformar com o mundo é parte de apresentar o nosso corpo como sacrifício santo e agradável. Então, o não conformismo faz parte desse processo do culto racional a Deus. Às vezes nós tendemos a separar esses dois versículos, mas a verdade é que eles estão unidos. A verdade é que eles estão conectados, né? E ele continua dizendo: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, ser transformado pela renovação da mente também faz parte do assunto que ele fala lá mais para cima, que é apresentar o culto a Deus. Então, o sacrifício vivo a Deus, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o culto racional, e para aqui o sacrifício vivo ele está quase que a falar de um paradoxo, porque sacrifício na raiz da palavra refere-se à morte, mas ele está dizendo que o sacrifício precisa ser vivo, ou seja, mata, mas não mata. É um processo de mortificação do nosso corpo, das nossas vontades. Ele continua dizendo que este sacrifício é quê? É reflexo do culto a Deus, do nosso culto racional a Deus. Então, além disso, ele diz ainda aqui, no versículo 2, que o processo de ser transformado pela renovação da nossa mente e o processo de experimentar a vontade de Deus é consequência desse todo sacrifício. Aí ele arremata dizendo para quê? Para que experimenteis, para que vocês entendam, para que vos seja revelado, para que vocês compreendam qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós entendermos que o que Paulo no fundo está nos solicitar aqui é que nós nos ajustemos à vontade de Deus, é que nós vivamos a vontade de Deus em nossas vidas, nós vamos entender outra faceta desse versículo. Nós vamos entender o que o Paulo na verdade está aqui a nos dizer. Não é que a vontade de Deus se divide em boa, perfeita e agradável. Ele está a dizer que quando nós apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, nós vamos experimentar a vontade de Deus. E essa vontade de Deus se revela de três formas. É uma revelação, por isso é que ele diz para que vocês experimentem. Não é que Deus vai revelar boa, agradável, perfeita. Nós é quem vamos experimentar a vontade de Deus. E ao experimentarmos a vontade de Deus, nós vamos entender que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Ou seja, essas três faces da vontade de Deus é na perspectiva da nossa experiência. Quando nós aprendemos a nos ajustar à vontade de Deus, a viver o que Ele quer para nós, o que nós vamos entender é que a vontade de Deus é boa para nós. Por mais que nos seja difícil de nos ajustarmos a ela, mas ela é boa. A vontade de Deus é perfeita, ela é completa, ela é plena. E a vontade de Deus é agradável. Por mais que no princípio pode soar com amargura, mas no final das contas, Ele é a melhor coisa que nós podemos fazer. Ele é a melhor coisa que nós podemos ter em nossas vidas. Então, não é que a vontade de Deus está dividida em perfeita, boa, agradável. É a nossa experiência ao vivermos e ao desfrutar da vontade de Deus. Ela tem essas três características: boa, perfeita e agradável.